em reta final, já que estamos aí há 6 semanas das provas para o ingresso na universidade. Hoje vamos trabalhar com dois grupos importantes, óbvio, um muito mais importante, que é o grupo dos cordados, e uma dobradinha com o grupo dos equinodermos. Não é muito frequente em provas, mas apresenta algumas relações filogenéticas, que a gente diz, em termos evolutivos, que vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos nas principais características do grupo, tá? Já iniciando, dizendo que esse grupo ele tem uma característica quase que, vamos dizer, mais primitiva, mais simples, que é a forma do corpo. Ou seja, a simetria na vida adulta, ela é pentarradial. Tu não tem uma cabeça nesse animal, tá? Na verdade, ele tem esse formato que tu pode, então, fazer cortes no animal e ter duas, né, duas partes iguais 5 vezes. Mas aí a gente chama isto de simetria. Já vou colocar aqui para vocês, ó, simetria, uma simetria, ó, pentarradial, dita secundária. Secundária. Então, não é uma simetria primária. Por que secundária e primária? Primária é no embrião ou em uma larva. No caso, eles têm muitas larvas, o desenvolvimento é indireto, então seria na larva. Quando eu pego uma larva de equinodermos, eu tenho apenas um plano de corte com duas partes iguais. Aqui mostrando uma foto onde é o ânus, onde é a boca nessa larva, que é de holotúrios, tá? Então é uma simetria primária, porque eu estou fazendo numa larva. Secundária é quando eu estou fazendo, então, no indivíduo adulto, formado, tá? Aí ela é chamada secundária. Então, o indivíduo adulto, ele tem um formato de corpo, né, mais simplificado, mais primitivo, vamos dizer, né? Mas a sua larva corresponde à evolução. Ou seja, ela teria, então, né, uma cabeça, vamos dizer, uma região anterior, uma região posterior, ventral, dorsal, tá? Muito bem. Esses animaizinhos, eles têm a questão do desenvolvimento embrionário, novidades que vão se manter no próximo grupo, que é o dos cordados. Então, ó, novidades, que é o que eles gostam de pedir, novidades evolutivas embrionárias. Embrionárias. Primeira, no que a gente chama de gástrula, na gástrula, nós vamos ter, neste momento do embrião, né, o tal de arquêntero, lembra? Isso vai formar o intestino e nós temos uma abertura para fora, já que aqui é um corte, que é o blastóporo. Ó, blastóporo. Até então, este blastóporo dos embriões dos animais, a partir de quinidários, dava origem à boca. Boca, tá? Buena, aqui muda, inverte.
Ou seja, o blastóporo agora vai originar em equinodermas, e apenas em equinodermas e cordados, o ânus. Então, óbvio, eles têm uma denominação agora de classificação, são chamados de deuterostômios. Estômios é boca, lembra lá. Deutero, do outro, ó, do outro lado. Então, blastópora, onde é que vai ser a boca? Do outro lado, tá? E, junto com essa questão embrionária da posição da onde vai ficar a boca, nós também temos o celoma. Lembra que, desde moluscos, tá, nós temos uma segunda cavidade do corpo, delimitada por mesoderme. Agora, esta cavidade do corpo, ela se origina no teto, que a gente chama, ó, no teto, no fundo cego do arquêntero, tá? Então, a partir do quê? De dois botões aqui de mesoderme. Vejam que aqui, ó, um laranja, né, mais forte, quase vermelho, né, deveria ser um vermelho, é mesoderme. Então, a gente diz que animais que surge o celoma, né, esta segunda cavidade aqui, ó, esta segunda cavidade, aqui também. A partir do teto do arquêntero, então nós temos, ó, celoma, êntero, né? Êntero é intestino, intestino, mesma coisa. Arque, antigo, primeiro, primitivo, êntero, intestino. Tá? Então seria a primeira cavidade do corpo. Esta é a segunda cavidade do corpo. Então fica lá, ó. Deuterostômios, tu já sabe agora que é o blastóporo origina o ânus, e enterocelomados, como se origina o celoma. Por incrível que pareça, isto é importante no sentido de definir na escala evolutiva quem é parente de quem, tá? Coisas muito importantes do grupo ainda, tá? Buena, eu estou diante aqui de um animalzinho que a gente chama de ouriço do mar. E aqui já vai a dica. Ó, todos os animais que a gente tem um nome popular termina em do mar, isto certamente deve ser do filo dos equinodermas. Equinoderma. E, por ser do mar, exclusivo, tá? Marinhos. Não tem de água doce? Não. Não tem terrestre? Não. São animais exclusivamente marinhos. Não tem desses animais em água doce. Todos são aquáticos, tá? Então, equino, espinho. O espinho, aonde? Cobertura, cobertura, derme. Tá? Então tá aqui, ó. Espinhos externamente. Temos espinhos externos, tá? Ao corpo. Mas tu tem que tomar cuidado. Estes espinhos e esta carapaça, né, que protege os órgãos vitais do animal, tá? É, na verdade, um endoesqueleto. Então, pela primeira vez na evolução, nós temos um animal com interno, endoesqueleto. O endoesqueleto.
e ele já é calcário. Só que ele tem zonas, né? Ele tem áreas. Áreas todas furadinhas, como vocês podem ver, esses pontinhos que o artista aqui, ó, está nos mostrando, aonde sai um conjunto, né, de membraninhas internas que fazem parte de um sistema ambulacral. Tá? Ó, esses pés tubulares, esta ampola, esse canal radial, canal circular, né? Deixa eu ver mais aqui, vai lá para cima, aqui, ó. Não, aqui. A placa madrepórica. Então a água entra nesses furos da placa madrepórica na parte dorsal e alimenta esse sistema aquífero. E aí tu vai ver que sai nesses pontinhos estes que a gente chama também de pés, pés ambulacrais. Ambulacrais. Ambulacro, aquele que anda. Então serve para deslocamento, sim, até captura de alimento. Tá? Muito bem, então eu tenho uma faixa. Quantas faixas eu vou ter? 5 áreas. Por isso, a simetria pentarradial. Eu tenho 5 áreas com os pezinhos ambulacrais, 5 áreas com espinhos, tá? E inclusive com umas garrinhas, tá? Que são de movimento independente, cada uma delas, que a gente chama de pedicelárias, que limpam, né, o corpo do bichano, já que eu não tenho membros aqui para limpar o corpo do bicho. Tá? Os espinhos são móveis? São móveis. Tá? Tem um sistema nervoso desenvolvido como tínhamos nos artrópodes? Não, é um cordão nervoso separado em 5 regiões. Tá? Então aqui está simplificado pelo tipo de vida que leva esses animaizinhos. Tá? A boca é ventral e tem um grupo de dentes que eu vou mostrar em seguida, ó, que é a tal lanterna de Aristóteles. Resumindo, simetria pentarradial. Porque eu tenho áreas ambulacrais, ou áreas que saem os pés ambulacrais, e áreas com espinhos. Tá? Nós temos o primeiro endoesqueleto, então tem uma epiderme aqui por cima. É endo, então tem uma epiderme em cima de tudo, inclusive dos espinhos. Tá? Eu tenho um sistema que é só deles, um sistema aquífero. Já está dizendo, funciona pela entrada e saída de água, ambulacral. Ambulacral, ou seja, isso serve para o animal se deslocar. Né? Essa entrada e saída de água vai controlar, né, essas ampolazinhas aqui que vão se encher e esvaziar e vai permitir que esses bracinhos aqui membranosos se desloquem, né, grudando no chão ou liberando o substrato. Ao redor da boca, tá aqui, eu tenho um conjunto de 5 dentes, chamado lanterna de Aristóteles. Esses animais são predadores, tá? Ou seja, eles vivem no leito oceânico, são bentônicos. Aí está a lanterna de Aristóteles. Quem gosta de ir a Santa Catarina, ou em Torres, a partir de Torres, tu já consegue ver, às vezes, até acidentado, este bichinho, né? Tirando as vísceras, tu vai ver, então, um conjunto de 5 dentes. Quando ele está vivo, tá? Ainda vivo na parte ventral, tu vai ver esses dentículos aqui, ó, só as pontinhas, tá? Só as pontinhas. É a forma que ele se utiliza, então, para conseguir alimento. O principal alimento deles, por exemplo, é junto aos corais. Tá? É junto aos corais e alguns moluscos que eles comem, tá? Ó, os dentinhos. Aqui separado,
né, na forma de um desenho, e aqui a representação da foto com o corte, né, na metade do bichano, ainda com a epiderme, que vai revestir os espinhos, por isso que os espinhos são mais coloridos, tá? Pode ser preto, pode ser de outras colorações também. Aqui tem outro representante, a estrela do mar, né? Mostrando para nós a parte dorsal, ó. Também tem a placa madrepórica, então nós temos aqui a entrada e saída de água para o sistema aquífero, que aqui está representado só uns pedacinhos, ó, né? Ó, ambulacral, tá? Temos também o ânus, aqui está a placa, aqui está o ânus, tá? E também tem os poros, né? Os poros genitais, tá? Olha as gônadas aqui, tá? Bem grande. E aqui nós temos a parte digestória. Então, as estrelas do mar, por exemplo, elas são grandes devoradoras de moluscos, né? Principalmente mexilhões. Ela consegue, com a ajuda dos pezinhos ambulacrais, abrir a concha, jogar dentro um conteúdo, né, estomacal, que digere o molusco rapidamente e ela só suga. Tá? Ela só suga. Então ela vai se deslocar, pode mexer grande parte desses braços, não muito, porque tem um endoesqueleto, né? E os espinhos são bem pequenininhos aqui. Tá? Ó, o sistema ambulacral, aqui dando evidência dele dentro aqui dos braços dela, tá? E aqui mostrando em corte, ó, parte digestória, tá? Os pezinhos, tá? Então os pés ambulacrais, tá? E aqui as gônadas. Nesta outro representante famoso, que é o pepino do mar. Nem sempre, ó, pepino do mar. É do grupo dos holotúrios, tá? Holotúrios. Esses bichanos apresentam uma forma de sistema branquial muito diferente. A gente chama, e é isso que destaca nesse grupo, a árvore respiratória que está ligado ao poro anal. Aqui tem uma cloaca. O que é uma cloaca? Cloaca é uma cavidade que reúne vários sistemas. Aqui está reunindo o sistema ventilatório, tá? Digestório, cloaca também tem a questão digestória, tá? E genital. Então tá unindo, tá, coisas diferentes, elementos diferentes que vão sair pela cloaca, a cloaca. Mas o que interessa para nós aqui é um sistema respiratório totalmente diferente, que é árvores respiratórias. Aqui é sistema branquial, normalmente na face ventral do bichinho, tanto de um quanto do outro, tá? Nós vamos ter brânquias. Quem mais faz trocas gasosas? O próprio sistema ambulacral. Esses pezinhos aí também ajudam a fazer trocas gasosas, tá? Então são corpos muito diferenciados. Muito bem. Então, os equinodermas, principais informações, né, que tu tem que lembrar são as embrionárias, são as que mais caem, mas não significa que tu não tem que saber essas novidades evolutivas, sistema ambulacral, essa questão do endoesqueleto, né? Isso são informações importantes e que só tem representantes marinhos, né? Cordados, grande evolução, muita diversificação.
Então, nós temos que ver o que liga todos eles. O que liga todos eles. Então, quais são as características marcantes do filo cordata? Cordata, tá? Ou seja, uma corda, né? Cordata, uma corda, um filamento. Primeiro, o que chama atenção no embrião, ó, todo embrião de cordato, ou em uma fase da vida, tá? Que pode ser no embrião e permanecer no adulto, tá? Vamos ter o quê? Fendas branquiais. Opa, mas só um pouquinho, professor. Eu sou cordado e não me lembro de ter fendas branquiais. Tu é que não sabe que o embrião humano, nos primeiros dias de desenvolvimento, né, no primeiro mês, ele tem fendas branquiais, tá? E isso vai aparecer na nossa faringe, né? Óbvio que depois vai perder a funcionalidade, mas todos os cordados têm, tá? Ó, nos cordados aquáticos, então, né, o grupozinho lá dos peixes, vai ser revestido essas traves aqui, né? Aqui tá as fendas, então tem traves, né? Para formar os arcos branquiais. Então, aqui que vai surgir as brânquias dos peixes, né? E das larvas dos anfíbios. Tá? Olha aqui ó, o aviso. Ó. Os animais terrestres, então, anfíbios, né? A maioria dos anfíbios, nos répteis, nas aves e também nos mamíferos, tá? Isso some. Mas, de novo, vai existir na fase embrionária, tá? Então, olha aqui, ó, já vamos chamando a atenção, ó, fendas faringeais, tá? Mais adiante, o que mais que a gente tem? Nós temos ó, uma região do corpo. Pode ser na vida embrionária ou estender para a vida adulta. Uma extensão pós-anal, tá? Ou seja, uma região pós-anal. Esta região pós-anal, então, nós estamos diante desse orifício, e esse orifício, já estou dizendo, é um ânus. Tá? Esse aqui é o blastóporo ainda, tá? Na fase neu. Então, eu tenho a cauda, pelo menos uma vez na vida, no nosso caso foi na fase embrionária. Na cauda eu tenho, ó, duas estruturas importantes para o reconhecimento de um embrião de cordado, tá? Que é o tubo neural, que já vamos falar, e a própria notocorda, que dá nome ao grupo. Uma estrutura flexível que mais tarde será substituída em alguns. Tá? Será substituída em alguns. Ó, é ela. Notocorda. Ela é dorsal, como vocês podem ver aqui, esse amarelado. Está acima do arquêntero aqui, ó, que gera o intestino. De novo, aqui está o ânus. Tá? Tá aqui a cauda. As fendas faringeais não estão aparecendo ainda. Tá? Então, ó, corte longitudinal, transversal, tá aqui, ó. Tubo neural, abaixo do tubo, entre o futuro tubo digestório, o arquêntero, e o tubo neural, tu tem a notocorda, ó. Esta, né, amarelo alaranjadinho aqui. Qual é a origem dela? Mesodermo. Mesodermo. Lembra que eles são triblásticos. E é o terceiro folheto que surgiu na evolução, que é intermediário, mesodérmia, que dá origem, então, a esta estrutura.
tá? Só para recordar aqui, tá? Só para recordar, ó, ecto, a ectoderme origina, por exemplo, a epiderme e o tubo neural, por isso que, né, é uma entrada da epiderme que gera o tubo neural. Por isso que o sistema nervoso é de origem ecto, tá? Meso, meso, tá? A meso vai originar, por exemplo, todo esse pacote, ó, muscular, tá? Muscular, tecido conjuntivo, é meso, esse vermelho. E originar um pedaço disso abaixo do tubo neural é a notocorda. Então, o mesodermo. E, finalmente, nós temos na parte interna, e que mais tarde, além do tubo digestório, vai originar ossos, né? É a endoderme. Endoderme, tá? Ah, o que que é esse sorriso aqui? Isso aqui é o celoma, ó. Isto é como fica o celoma num corte. Tá aqui ele, ó. Né? Essa areazinha aqui é o celoma. Ah, esse que é o enteroceloma? Exatamente. Esse aqui é o enteroceloma. Aqui é o buraquinho do arquênter, né? Só para a gente se orientar das figuras. Tubo nervoso vai gerar, então, o sistema nervoso, tá? De todos os cordados. Às vezes fica só o tubo nervoso nos cordados mais primitivos, tá? Olha aqui a origem, ó. Olha a ênfase, ó. Ectoderme, ectoderme, tá? Então, só para ficar registrado, nós temos a seguinte distribuição de grupos de táxons, tá? Ó, táxons. Depois ainda vamos trabalhar com as imagens, né, dos representantes desses táxons. Então, o primeiro, né, já falando, é o filo, propriamente dito, dos cordados. Tá? São os cordados. Muito bem. Nós temos dois subfilos que são muito primitivos, tá? Os cefalocordados, que no caso parece um peixinho muito pequenininho, né? Achatado lateralmente, né? Os anfióxos. Depois mostro para vocês esse peixinho, ele está sempre enterrado na areia, principalmente de praias, né, onde a areia não é tão fina assim. Os uro, urocordados, né, as assídeas, que via de regra são animais filtradores, todos esses dois são animais filtradores. E o próprio nome já está dizendo alguma coisa. Ó. Cordata, céfalo. Então a notocorda vai até a cabeça. Cordata, ou seja, o cordão uro, cauda, tá? É a cauda do bicho. Então, a notocorda fica na cauda. Isso aqui é na questão da larva do bicho, que tem já a notocorda e o tubo neural, mas é na cauda do bichinho. Então, esses são os mais primitivos, tá? E nós temos, aí sim, o grupo importante, que é o subfilo craniados. Esta é a denominação mais usual hoje em dia.
Antigamente a gente chamava de vertebrados. E aí já vai, por que que foi corrigido isso? Porque dentro do grupo, dentro desse subfilo, que antigamente a gente chamava de vertebrados, tem os primeiros, não tem vértebras. Tá? As vértebras, propriamente dita, vão surgir nos peixes, que a gente chamava de ósseos, né? Peixes ósseos. Então, por isso que não ficou adequado esse nome. Então, a gente dizia, os invertebrados e os vertebrados, né? Hoje a gente diz craniados e não craniados. Inclusive, esses cordados aqui não são craniados, por exemplo. Tá? Então, para ficar claro, então nós temos que ter um crânio. Tá? E todos eles têm crânios, mesmo que seja de cartilagem, tá? A partir de agora. Bueno, nós temos nos craniados, pessoal, um grupo que não vale como taxon, mas é comum a gente dizer os peixes. Ó, peixes, certo? Dentro dos peixes, nós temos, então, uma divisão interna que, primeira divisão interna, que aí vale como grupo taxonômico, ou seja, tem uma validade científica, não é apenas uma denominação ilustrativa, né? Que é os agnatos e os gnatostomados. Então, vamos à questão de por que esses nomes. Vocês sabem que é não. Gnatus é mandíbula. Mandíbula. Tá faltando a mandíbula. É o que eu digo. É o peixe sem mandíbula. Então, a boca dele, tá, é circular. É uma boca que não consegue se fechar, que não tem o osso contrário. Tá? Então, é uma boca circular. Então, eles também são chamados de ciclostomados. Ciclostomados. Estoma, lembra que é boca, boca circular. É a lampreia, o peixe bruxa. Então, são peixes muito primitivos. Então, os primeiros craniados seriam, então, os peixes agnatos, esses sem mandíbula, sem mandíbula. E o que que é gnatostomados? Então, estoma, já disse ali, né? Estoma é boca. Gnato, tu já sabe agora que é mandíbula. Então, boca com mandíbula. Boca com mandíbula, tá? Quem são os primeiros? São os condrictes, tá? Os condrictes, que é o grupo dos cartilaginosos, né? Condrictes. Ictis é peixe, é peixe. Condro é cartilagem. Então, é um grupo muito diversificado, muito famoso, que tem o esqueleto cartilaginoso. E aqui já vai o alerta. Os gnatostomados iniciais, tá? Então, vou botar aqui, tubarão, arraia, tá? Entre outros. O tubarão não tem vértebra. Por quê? Ele tem, na verdade, uma mistura, né, que não é óssea, é cartilagem, estruturas cartilaginosas,
transpassada ainda por pedaços da notocorda. Por incrível que pareça, ainda no adulto aqui, a notocorda permanece. A mesma coisa acontece com esse grupo aqui, os agnatos. Esse grupo, tá, nem tem, nem tem cartilagens, tá? Permanece, permanece a notocorda. Então, a notocorda permanece aqui, 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 e vestígio delas também aqui. Tá? Então, para ver que isso é tão importante, esse eixo lá no embrião, que fica sustentando ainda o animal em termos adultos. Tá? Bueno, então, dos peixes, tu já sabe, aqueles famoso peixe boca aberta, né? Ciclostomados. Os gnathossomados já têm a mandíbula. Quem é o primeiro? Os tubarões. Tá? Bueno, qual foi a próxima diversidade? Próxima diversidade. Então, a gente dizia antigamente, ó, vou botar aqui entre espaços, né? Um colchete aqui, ó, né? Colchete, parênteses. Os peixes ósseos, os teictes, se chamava assim, tá? Os teictes, né? Ossos, peixes com ossos, tá? Hoje a gente, tá, fez uma separação, tá? Fizemos uma separação deles pela nadadeira, a nadadeira, tá? Então nós temos aqueles que têm uma nadadeira com espinhos, tá? Então, ó, nadadeira com espinhos. Vocês devem conhecer bem isso, né? Pegar, às vezes, o peixe de forma, né, não disciplinada, tu pode acabar te machucando. E tem os de nadadeira carnosa. Nadadeira sem espinhos, né? Carnosa. Então a gente diz, ó, este grupo aqui, actino é espinho. Pterige. Pterige é nadadeira. Actinopterige. Nadadeira carnosa. Carnoso. Lembra lá nos tecidos musculares, né? E nós temos o retículo sarcoplasmático, né? Que guarda cálcio para contração muscular. Lembra disso? Então, sarco é carne. Então, sarcopterige. Tá? E nós temos aqui ainda, né, para vocês ver como vai, né, se estudando e se vendo órgãos, comparando, né, para tentar pensar como aconteceu, né, os elos evolutivos. Se separou aqui dentro dos sarcopterídeos também os dipnóicos. Dipnóicos é um passo muito importante para a evolução dos peixes, no sentido de ter um elo com os animais terrestres, né? Porque é um peixe pulmonado, é um peixe que precisa ir até a superfície de água para conseguir respirar, tá? Então é os dipnóicos. Dipnóicos. Os dipnóicos, então, são esses pulmonados, né? Esses pulmonados.
Buena, mas aqui só tem peixe. Pois é. Posteriormente, né, nós vamos ter os animais terrestres, tá? Aí nós vamos chamar, né, os tetrápodes. Temos os peixes e temos os animais que têm as cinturas, tá? Escapular e pélvica. Então, são os tetrápodes. E aí, dentro dos tetrápodes, né, que é bem mais famoso, tu sabe a ordem, né, que vai seguir os grupos internos aqui. Tá? Ó, começa com anfíbios. Os anfíbios ainda têm as marcas da evolução ainda, né, aquática, por isso que eles têm duas vidas, né, ânfia dupla, dupla vida. Eles ainda dependem da água. Tá? Surge, então, répteis. Dos répteis, primitivamente, os primeiros répteis já havia uma separação de mamíferos. Os mamíferos. Tá, mas e as aves? As aves, na verdade, são jovens répteis. Tá? Eles são a separação interna lá dos crocodilianos junto com os dinossauros. Então, o que que sobrou dos dinossauros, da época dos dinossauros, desses principais grupos que dominaram a superfície terrestre? Tá? Há, né, mais de 60 milhões de anos atrás. Crocodilianos e as aves. Então, eles são parentes diretos. Tá? Então, vamos dizer assim, que os répteis originaram mais primitivamente mamíferos e mais recentemente aves. Tá? Então, veja, ó, dos craniados, tu tem uma separação dos peixes e os tetrápodes. Quem é que originou os tetrápodes? Possivelmente, dentro dos peixes ósseos, possível é os dipnóicos, tá? Que geram os anfíbios. Essa é a relação que a gente tem. Tá? Os peixes não é um grupo, tetrápodes não é um taxon. Tá? O que nós temos, na verdade, né, dentro dos subfilos, né, é uma superclasse, que o pessoal chama até, né? Depois, os agnatos, os gnatostomados, e aí as classes, Chondrichthyes, Actinopterygi, Sarcopterygi, né, e uma divisão interna de hipnóide. Tetrápodes. Aí que nós vamos ter as classes. Né? Começa com anfíbios, répteis, aves e, por último, lá os mamíferos. Por que que as aves vêm primeiro? Porque elas têm praticamente um projeto ainda fisiológico muito parecido com os répteis. Então a gente é como se fosse um réptil rebelde adiante, deixa ali junto. Tá? Próxima aula, o que nós vamos começar a fazer é uma investigação dos sistemas vitais, começando com o sistema digestório. O sistema digestório, tá? Nós vamos acompanhar a evolução deles a partir dos não croniatos, né? Rever um pouquinho alguns grupos, né? E
Fazer a distinção, o que que acontece nos peixes e nos tetrápodes em termos de diversidade do tubo digestório, óbvio, centrando a atenção no tubo digestório de mamíferos, né, de humanos, né, que é isso que vai nos levar ao estudo. Então, agora nós vamos estudar os sistemas com essa ideia comparativa, tá? Essa que vai ser a nossa linha de abordagem de estudo para as próximas aulas. Então, pessoal, uma boa noite de estudos e até a próxima aula agora na quinta-feira. Tchau, tchau para vocês.